nome é Igor Virgínio, nome de guerra Soldado Virgínio. Tenho 32 anos e sirvo no BOPE há 3 anos e meio. Meu nascimento foi no Lins, mas a minha infância toda foi em comunidade. Infelizmente eu não posso falar qual comunidade que eu tenho medo de represália, porque muitos familiares meus ainda frequentam, não moram lá, então... Eu sempre gostei, né, de ação, filme de guerra, desde criança, né? Então eu sempre fui fascinado por esse mundo, né? Não me imaginava ser policial, especificamente policial, mas na carreira militar, né? E na adolescência, né, serviço obrigatório, né, fui pro exército. E eu fui vendo as diferenças, né, pelo menos na parte das Forças Armadas. No exército foi aumentando, né, essa vontade de entrar pra polícia. Né? Eu não gostava muito de polícia, né? Certo receio também, medo também, né? Só que eu vi uma cena que eu mudei um pouco, né, essa minha concepção, né? Eu vi um policial, depois de um tiroteio, ajudando uma senhora que estava caída no chão. Então aquilo ali já foi mudando a minha concepção, né, na polícia, né? Fiquei 7 anos no exército. Perguntaram quem era voluntário para fazer o curso de comandos, eu levantei o braço, fui fazer o curso, fui voluntário, aí passei nos testes, ingressei no curso. Assim que me formei, eu fiquei no batalhão de forças especiais. Logo quando eu saí do exército, eu não fiquei um dia parado, né? Saí dia 28 de fevereiro e em março eu já estava trabalhando na CSN, em Volta Redonda. Né? Aí quando eu passei, pra mim foi uma surpresa. Tanto é que eu não esperei nem ser chamado, já fui pedir demissão, já. Tanta empolgação, né? Eu não achava que demorava tanto para sempre se chamar. Eu não entendo até hoje, porque eu não gostaria que ele tivesse entrado pra polícia. Aí eu estava trabalhando, aí ele falou assim, mãe, a senhora vai estar em casa amanhã? Eu falei, não, amanhã eu vou trabalhar dia sim, dia não. Ele falou assim, não, amanhã eu vou estar trabalhando. A senhora não pode trocar o dia, não? Eu falei, por quê? Ah, porque vai ter uma pesquisa social e eu preciso que a senhora, se baterem aqui, que a senhora fale. Eu falei, mas eu não vou falar. Ele entrou em pânico e até chorou. Você não vai fazer isso comigo? Era uma coisa que eu estava querendo muito por querer sair da situação em que eu estava, né? Num trabalho que eu não estava me adaptando muito, numa cidade que eu não me adaptei, então era uma coisa que eu estava buscando, querendo muito. Né? Aí eu fiquei, como? Ou eu faria o que ele estava me pedindo para fazer bem, para ele estar feliz, e nada mais importava, porque para mim eu já tinha feito mesmo, independente disso. É muito difícil, né? O pedido de oração de mãe é muito louco até. Porque eu quero que preserve a vida dele, mas eu quero que ele preserve a vida dos outros. E entre ele fazer uma coisa demasiado errado com outros, tá? Eu preferia que outros fizessem com ele, para que não fosse dele o erro. Então isso é uma coisa muito, acho que até pesado, né? Muito sério, mas foram sempre essas as minhas petições. Quando a gente chega na localidade fim ali da operação mesmo, né? A gente sente, né, um certo... aquele respeito, mas de certa forma com um certo medo, né? Mas o BOPE ser chamado em algum local é alguma coisa grave, né? E sente que vai acontecer alguma coisa que
algum confronto, alguma coisa, e por isso esse medo, né? A própria farda, né, nos difere das unidades ditas convencionais, das unidades comuns. E num cenário mais amplo, policial, assim, brasileiro, o que nos diferencia é justamente o nosso campo de atuação. O Rio de Janeiro ele é uma área ímpar dentro do Brasil, né, onde os cenários, né, a geografia é diferenciada e o cenário também da segurança pública é um pouco diferente das demais capitais. Isso, com certeza, nos faz diferentes. Em um outro estado, em outra cidade, você vai ver locais que tem esse confronto igual que tem no Rio de Janeiro. Confronto com fuzil, com armamento de guerra. Pela vivência que o batalhão tem, né? Todos esses anos, né, que trouxeram pra gente essas técnicas, né, essa experiência. Então acredito que o BOPE do Rio de Janeiro é, com certeza, o mais preparado nesse tipo de situação. A situação de guerra, ela faz os dois lados que praticam guerra, tem eu vou dizer assim, é uma palavra difícil, mas tem esse ethos, né? Um policial hoje que ele entra, vamos dizer, na pedreira ou lá no Chapadão, é óbvio que ele vai com uma situação sabendo que efetivamente o que pode vir de lá. E quem recebe o policial lá dentro também, né? Então você tem, em tese, uma situação de guerra, e essa situação não é boa para ninguém, porque morre o polícia, morre o bandido, que na verdade deveria ter preso, gera bala perdida, geram pessoas feridas ou pessoas mortas, né? Exatamente por quê? Porque você entrou num núcleo de guerra, e foi de tanto a polícia praticar isso, entrar nesses lugares, sair, entrar nesses lugares, sair, o policial, por vezes, não tenha dúvida, ele acabou adquirindo, na linguagem das pessoas, essa fama de ser um policial que executa ou que pratica excesso, e realmente, sem dúvida nenhuma, nós temos história disso, mas o que eu acho assim importante, a lição que se tira de tudo isso, é que tudo isso é consequência da guerra. Aí. A gente encontrou um local que desomiziou o material. A princípio aqui, de repente, pode ser é bem provável que seja um local de indolação. E foi encontrado carregadores de pistola, material de radiocomunicação deles. Fardamento, inclusive uma com símbolo do BOPE, né? Farda preta. Boot. Vários carregadores de pistola. Se eu já matei alguém, se eu tive que matar pelo exercício ali do cumprimento do dever, falar sobre isso, assim, não é muito bom. Não é uma coisa para você se vangloriar também. Assim, é o serviço inerente que a gente exerce, o serviço policial, que infelizmente, fatalmente acaba acontecendo, né? Dependendo do serviço. Eu fiz o curso de comando, né? No Exército. Então é uma caveira, né? Fui pro BOPE, eu tentei fazer o ações táticas. Aí eu tive um problema de saúde,
tive rabdomiólise. Rabdomiólise é um excesso de exercício, um excesso de esforço físico que causa uma quebra de fibra muscular, né, que acaba acarretando também um mau funcionamento nos rins, né? E logo após eu fiz o COESP, que é o Caveira do BOPE, né? E graças a Deus eu logrei esse, né? Fiz em 2013. Essas cruzes, elas simbolizam o primeiro passo do treinamento, que é a dificuldade de não cair aqui, de não ser vencido. Todos que já foram vencidos têm seus números marcados ali. Ele é um policial que tem os principais cursos do batalhão, tem um curso também que ele já trouxe das Forças Armadas, então, a princípio, é um policial bastante capacitado. Eu pude perceber nos seus pares e nos seus os comandantes, né, os oficiais, que ele é uma pessoa muito querida. E também conversando diretamente com ele, eu percebi que ele traz uma tranquilidade, uma paz. Guerra sem trégua, heróis anônimos, operações especiais e o batalhão coeso unido. O BOPE é uma unidade de intervenção, uma unidade de reação, que ela é empregada quando o poder de reação das unidades comuns, das unidades regulares, se esgota. Então, o policial do BOPE, ele tem equipamentos diferenciados e ele tem um treinamento diferenciado. Então, dessa forma, ele pode atuar quando a polícia comum, a polícia regular, ela esgota os seus meios. Ela é a última ratio, né? Ela é acionada num momento ali de extrema crise, né? Que alguma outra unidade da polícia não consegue solucionar, a gente é chamado, é acionado, né? Sendo um assalto com refém, retomada, ou então alguma intervenção em alguma comunidade, alguma guarnição encurralada. Um exemplo muito importante que eu acho que é aquele sequestro, aquele trágico sequestro do 174, né? Uma sucessão de erros terminou provocando a morte de uma inocente, uma professora que dava aulas de arte a crianças no Morro do Rio. No momento ali, eu vi que eram homens de preto, que eram operações especiais, mas eu era muito novo. Eu não entendi muito bem. Aí, lá na frente, lá com mais discernimento ali, eu me identifiquei, pô, era o BOPE naquela época, mas hoje em dia, aquilo ali a gente tiramos como ensinamento e até hoje é usado como estudo de caso em diversas ocorrências aí que depois daquilo nunca mais houve aquele incidente fatídico, né? A refém está ferida. O assaltante é levado por policiais para um carro da PM. Ele não está ferido. Hoje, a revelação. O bandido Sandro do Nascimento morreu asfixiado a caminho do hospital. De lá para cá, o BOPE se dedicou àquele tipo de ação, aquele tipo de resgate. E nós não tivemos até hoje nenhum refém com um problema muito menos parecido do que aconteceu lá atrás. Então, qual é o diferencial do BOPE e a importância do BOPE? É exatamente a especialização, dedicar-se em cima de situações novas e exercitá-las ao extremo a ponto de introjetar aqueles procedimentos já automaticamente no desenvolver do trabalho dos policiais, né? Nós estamos aqui em Laranjeiras, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, desde 2000. Antes desse período de 2000, nós ocupávamos um espaço dentro do batalhão de choque, no centro da cidade, e estrategicamente não é o melhor local, mas naquele momento o comando da polícia entendeu que era uma oportunidade boa para que o batalhão pudesse ganhar uma sede própria, única, e que pudesse crescer, expandir. Aqui é o dojo do batalhão. O dojo ele foi doado pelos irmãos Nogueira.
Na época, um policial do batalhão chamado Félix treinava com os irmãos Nogueira bem antes do BOPE ser conhecido, bem antes do MMA ser o que é. Então, nesse treinamento com os irmãos Nogueira, ele conseguiu uma parceria que os irmãos Nogueira doaram material para construir esse tatame. Essa academia, ela foi uma parceria, uma colaboração de empresas privadas para construir esse material, que é usado pelos nossos policiais, para manter a forma física, tá sempre treinando, tá com horário livre, tá saindo de serviço, vem aqui dar um treino, vem aqui, prepara a carcaça. A rotina de... O serviço, pelo menos que eu tiro, né, de equipe, é 24/72, mas... É 24 horas do plantão, mas geralmente quando eu entro tem aquela rotina de educação física, quando dá, né? E saindo é obrigatório, né? Saindo é obrigatório. Então, assim, você vai passar um pouco das 24 horas, porque tem aquela obrigatoriedade de você ter aquela instrução, né? Aquela manutenção, né? Sempre, independente, física ou de instrução, né? Entrando de serviço e saindo de serviço é obrigatório, né? Se não for educação física, é luta, ou é instrução de tiro, ou alguma instrução inerente ao serviço. O BOPE, ele proporciona também isso, né? É um bom batalhão de trabalhar, né? Tem uma rotina de instrução diferenciada, né? É um tipo de serviço diferente também, né? Se faz necessário muito esse tipo de rotina lá no BOPE também, né? 1 minuto de execução. 1 minuto de execução por 15 segundos de intervalo. Prepara aí, posiciona. 3, 2, valendo. Tocando bem alto no meu ouvido. Esperando o carnaval do ano que vem. Não sei se o ano vai ser do mal, mas vai ser do bem. Vai ser do bem. A gente tenta treinar o máximo próximo da realidade possível, né? A escada, sobe morro, desce muro. Periodicamente também tem certas instruções, né, que é acabar exigindo certos grupos musculares, né, certos exercícios que a gente não está acostumado a fazer na rotina, né. Então tem às vezes a parte aquática, tem parte de montanha às vezes também, tem na areia, tem treinamento funcional na areia. Então isso ajuda bastante, né. O treinamento é voltado, como eu falei, o mais próximo ali da realidade. Todos os militares do BOPE que servem no BOPE, independente se é administrativo ou não, a gente tenta equiparar, né, o nível ali para, se for necessário, né, ser empregado, tá em condições. É um policial nosso aqui que trabalha no expediente em funções administrativas. Então é um treinamento que visa aprimorar o mínimo de técnica do policial. E hoje, lá em cima, a gente viu basicamente o quê? Técnicas de tiro. Alimenta uma instrução de pistola, 9mm, e a instrução de fuzil. Esse policial ele pode ser empregado em situações de ir para a rua e tem que estar realmente habilitado com o emprego do armamento. O batalhão, quando ele vai promover as operações, dependendo da demanda, ele tem um tempo para organizar como vai ser a mobilidade dele, qual seria um projeto de estratégia. E o policial já sabe como fazer isso. Ele vai dividir comigo, falar, ó, o caminho é esse, a entrada é essa, aqui acontece isso, aqui normalmente acontece isso, e a gente vai tentando prever o terreno. Quanto mais tempo nós temos, mais nós nos organizamos. Mas assim, a gente recebe demanda às vezes, tal coisa está acontecendo agora e a gente tem que chegar agora nesse momento, nesse lugar. Vocês têm que levar a gente até lá. Organiza ali na sala, tenta destrinchar o mapa mais ou menos, explica pro policial, ó, a tua equipe tem que chegar até aqui, porque daqui você vai dar um apoio, a tua equipe vai vir para cá, porque daqui você vai fazer isso.
E daí a gente organiza o terreno. A gente sempre tenta avaliar. A gente faz uma avaliação de terreno, a gente soma experiências, a gente coleta informações. Quando tem tempo, a gente faz uma avaliação melhor, vai até o terreno às vezes, faz um estudo do local próximo, se ainda está mantendo a mesma coisa. Às vezes faz uma operação para depois ir fazer uma operação realmente, faz uma operação para conhecer. E assim, são várias estratégias que a gente faz para tentar minimizar as chances de um erro. Aqui é uma boca, né? Dá visão lá pra baixo. Levanta a camisa os dois. Levanta. Deixa eu só descer. Bora, vem cá. Fica tranquilo. Bora dois, a gente tá indo embora. Tô indo trabalhar, só que a gente ficou com medo. Não, precisa se escolher então. Quando tem um efeito colateral, pra gente não adianta. É melhor não ter confronto. Né? Então por isso que às vezes quando entramos em alguma determinada comunidade, a gente sempre tem aquele planejamento para sempre minimizar o efeito colateral, né? Porque não adianta a gente fazer uma apreensão de 1 milhão de fuzil, 1 tonelada de drogas e ter um efeito colateral. Então é melhor não ter efeito colateral, não ter ocorrência e não ter o efeito colateral, que a gente está ganhando muito mais. Então assim, essa guerra, no final das contas, ninguém sai ganhando, todo mundo sai perdendo. O segundo sargento do BOPE participava de uma operação na noite de segunda-feira para capturar criminosos que fizeram um arrastão na Avenida Brasil após o fim de uma manifestação pacífica em Bom Sucesso, na zona norte do Rio. Durante um confronto, o policial acabou atingido no peito. O sargento foi resgatado debaixo de muitos tiros. Foi necessário o auxílio de 3 veículos blindados. No caminho, Ednelson não resistiu. Ele tratava bem todo mundo, era humilde, ele era um ótimo profissional, excelente combatente. Eu aprendi muito com ele, não só profissional, mas assim, nas condutas dele, né, como ser humano. Todo mundo gostava dele, não tinha um que não gostasse dele. Ele foi uma pessoa muito querida que se foi assim, até hoje assim, eu não acredito. Né? E essa realidade, infelizmente, está frequente, da morte de policiais. Só no passado foram 306 policiais baleados no Rio de Janeiro e 87 mortos. E é uma coisa que eu penso que já não é um problema só nosso. Porque se nós somos pagos para defender a vida dos cidadãos de bem e nós estamos sendo assassinados, cidadão de bem vai se sentir protegido. A gente está muito mais preocupado em permanecer vivo do que, infelizmente, proteger o cidadão de bem. Então, acho que é uma coisa para pensar. Se a polícia é a única barreira, a última, entre o cidadão e a violência, e essa barreira está caindo, será que é essa sociedade que a gente quer amanhã? Se os policiais estão sendo assassinados hoje, será que eu vou estar seguro de deixar meu filho sair, se divertir? É algo que eu acho que todo cidadão tem que pensar. Pode acarretar numa operação mal sucedida, já desde saindo do batalhão, né? Se não acreditando, né? No êxito da operação, né? Isso aí já, se você já sair desacreditado, já vai acarretar ali um insucesso, né? Mas pode acontecer vários fatores, né? Pode ser um vazamento de informação, algum morador pode ter visto a guarnição, algum PRPO que eles imaginam que possa acontecer uma ação, eles podem avisar ao redor. Um efeito colateral já é a pior coisa que para mim, assim, ao meu ver, que pode acontecer. Ou algum policial nosso ferido ou baleado, alguém que não deveria tá na hora e se machucar de alguma maneira. Então, pra gente ali, isso aí é a pior coisa que pode acontecer numa operação.
O blindado ele é importante, ele acaba minimizando, né, os riscos. Né? Então ele é importante também para progressão, para quantitativo também da tropa, né? Tá incursionando o máximo de gente possível dentro do blindado. Antes de eu entrar na corporação, eu ouvia muito do blindado, assim. O caveirão, ele é isso. Vamos proibir os policiais de utilizar o blindado para poder acessar os locais. Ele salva a vida do policial e com isso ele protegendo o policial, dá tranquilidade pro policial proteger muito melhor os outros. Então, assim, é muito mais fácil você tomar uma decisão numa condição de temperatura e pressão normal do que numa condição estressante, valendo a sua vida, quando você tem muito menos tempo para pensar. Então, assim, eu acho que o blindado não tem que se discutir. Ele é uma ferramenta fundamental. A gente utiliza 4 aqui no batalhão, que estão sempre em troca, manutenção, vai e volta. Mas eu acho que é uma excelente peça nessa ferramenta que é o BOP. Valério, fica no blindado. O Alas tá pedindo pra tu ficar no blindado. Varia da geografia, varia da determinada localidade, da facção também, do ímpeto de cada uma, né? Violento, né? Então, tem algumas comunidades que a gente já entra sob fogo, continua sob fogo, termina sob fogo e... Assim, é um período que já vai esperando o que vai acontecer, já ciente que vai acontecer, né?